O que realmente é um som flat? Esse é o tema desse vídeo. Eu montei aqui todo um setup com caixas acústicas, um equipamento de áudio antigo, dos anos 80, final dos anos 70 na verdade. Tenho aqui um tocador de mídia, aqui tem um chaveador de caixas acústicas, aqui tem uma caixa acústica vintage e aqui tem uma caixa acústica mais moderna, indústria nacional. Então caixas de alta fidelidade, digamos assim. Então, com esse setup e com aqui uns inscritos, eu vou tentar passar o que é som flat. Então aqui no canal eu falo bastante sobre esse tema, sobre som flat. Então esse é um assunto que acaba gerando muita polêmica, digamos assim. Porque muita gente não entende exatamente o que é o som flat. Tá? Existem duas coisas que é o sinal flat e o som flat. Então eu vou começar aqui mostrando o que é o sinal flat, na verdade. Por exemplo, aqui eu tenho um player, ele está ligado direto aqui no meu amplificador. Então eu não tenho um equalizador, nada no caminho desse equipamento até o receiver. O sinal chega aqui flat, porque ele não foi modificado. E aqui a gente tem controles tonais. Tá? Então se eu não acionar o controle tonal, esse sinal flat que entrou aqui, tá? Se eu não acionar aqui o tone e nem o loudness, esse sinal flat que entrou aqui vai ir para as caixas acústicas. Então, se saiu daqui flat, chegou aqui flat e foi para as caixas acústicas e o resultado não ficou bom, certamente as caixas acústicas não estão conseguindo converter esse sinal flat em som flat. Então é sobre isso que eu vou falar. Então eu fiz aqui uma ilustração com alguns desenhos. Tá? Veja só, todos os sons naturais, tudo que tem na natureza, todo o som dos instrumentos originais, barulho de um motor, o barulho de... não precisa ser exatamente da natureza, mas todos os sons originais são os sons flats. Eles não recebem uma equalização, eles não recebem um tonal. Então, todos esses sinais são flat. O latido do cachorro, a voz das pessoas, o barulho de uma bomba, o barulho de um helicóptero, o barulho de todos os animais. Então, todos os sons originais que existem são do tipo flat. Não estão sendo modificados, não existe um equalizador. Por exemplo, no cachorro, o som dele sai dali sem modificação. Então, são sons puramente flat, não estão sofrendo nenhum tipo de mudança. Os nossos ouvidos, sim, esses não são flat. Então, quando a gente recebe um sinal fraco, um sinal baixo, por exemplo, eu estou mostrando aqui, ó, a intensidade que a gente escuta é maior nos médios. Conforme a gente vai subindo o volume do som, perto dos 90 decibéis, o nosso ouvido já está quase flat. Assim é a nossa audição, assim são os sons do mundo. Então, toda vez que a gente escuta um som flat da natureza, um som de um instrumento musical diretamente, por exemplo, um contrabaixo, aqueles acústicos, aqueles contrabaixos grandes, a gente está escutando com essa linha aqui e a gente vai ter uma impressão dentro do nosso cérebro. Tá? Isso vai ser codificado com a curva de audição do nosso ouvido. Cada um tem a sua, mas é mais ou menos assim. Tá? Conforme a gente vai subindo o volume, nosso ouvido vai ficando flat. Ou seja, ele passa a ter a mesma capacidade de escutar os médios, os graves e os agudos. Aqui com som bem baixinho, a gente tem uma capacidade maior de escutar os médios. Tá? Então é assim que acontece a audição. Então como que a gente pode fazer para tentar reproduzir os sons musicais de bandas, de orquestras, de cantores que a gente gosta? Então a gente vai precisar ter um equipamento de som, vai precisar ter caixas acústicas, e aí a gente vai poder tentar reproduzir, por exemplo, aquela voz daquele cantor, aqueles instrumentos da forma mais fiel possível. A gente vai poder ter caixas de mais alta fidelidade e caixas de mais baixa fidelidade. Tá?
Então eu desenhei aqui, por exemplo, o desenho aqui em vermelho, que é das caixas Sony, essas caixas aqui. Mais ou menos isso é a curva delas. É um exemplo, tá? Esses números aqui estão aqui só como uma base. Então, a caixa Sony ela tem um rendimento alto de 95 dB por watt, conforme está escrito atrás dela ali. E eu tenho aqui as caixas da BSA, que são umas caixas que têm uma sensibilidade menor. Então eu desenhei aqui com esse gráfico em verde. Vejam que existe uma diferença de sensibilidade, uma é mais sensível que a outra, porém uma é mais extensa, ou seja, a resposta de frequência é mais extensa do que da outra. Tá? Então, tem vários decibéis de diferença, mas a resposta da caixa BSA é mais extensa. Então o que eu posso dizer? É uma resposta mais flat, ela continua por um range de frequência maior. Então vejam que ela cobre mais frequências que a caixa Sony não cobre. Então aqui, por exemplo, a gente quando vai especificar caixas acústicas, a gente procura o ponto de menos 3 dB. Menos 3 dB é quando a caixa está com a metade da pressão do que teria aqui em cima. Então todo esse range aqui de cima, por exemplo, é o 0 dB da caixa. Então quando a gente vai baixando a frequência, a resposta começa a diminuir a intensidade e chega um ponto que está na metade da pressão. Então é o ponto de menos 3 dB. Ali a gente diz que a caixa começa a reproduzir de 38 Hz para cima. Mesma coisa aqui, a caixa vai reproduzindo e daí a pouco o tweeter não consegue mais reproduzir uma frequência tão alta. Então a gente vai perceber que a resposta de frequência dela vai começar a cair, a intensidade do som que ela está produzindo começa a diminuir e vai ter um ponto que chega em menos 3 dB, que é a metade da pressão do que seria aqui no meio. Tá? Então eu tracei aqui mais ou menos a caixa BSA de 38 Hz a 21 kHz e aqui em cima a caixa Sony, mais ou menos com um ponto de menos 3 dB em 50 Hz. Tá? Então em 50 Hz ela iniciaria a resposta de frequência dela e em mais ou menos 17 kHz ela termina a resposta com um ponto de menos 3 dB. Mesmo que esse ponto de menos 3 dB esteja acima da resposta da outra minha caixa, da BSA, tá? Olha só, porque aqui a gente tem uma diferença de 95 para 88. Então, 95 menos 3 dB dá 92. Então, mesmo estando acima da resposta da caixa BSA, a gente vai ter, digamos, uma percepção diferente entre as caixas, tá? Então, ela vai ter resposta de, por exemplo, 20 kHz acima da resposta da BSA, porém vai se sobressair o que está aqui em cima, ó. Então a faixa onde ela tem mais sensibilidade. Então praticamente a gente não vai escutar mais o 20 kHz dessa caixa aqui, da Sony, mesmo que ele esteja mais alto do que da BSA, porque vai ter outras frequências tocando mais alto nesse momento. Mesma coisa aqui, o menos 3 dB dela é em 50 Hz. Então vai ter um pouco do 38 Hz aqui também na caixa Sigma, na caixa Sony. Porém vai estar tão baixo que a gente não escuta mais. Tá? Então isso é a nossa tentativa de reproduzir um som de maneira fiel. Então o som era assim, a gente consegue gravar, digamos, ele flat, tá? Por exemplo, a gente consegue gravar flat de 20 a 20 kHz, tá? Então a onda fica perfeitamente inteira. Por exemplo, a gente pode gravar, na verdade, até mais, até 40 kHz, por exemplo. Hoje em dia tem processos digitais, tá, que conseguem gravar uma frequência mais alta, por exemplo, o DVD, tem Blu-ray, tá? Tem sistemas que conseguem gravar 44 kHz ou 96 kHz sem problema nenhum. Então a gente não tem problema na gravação. A gente tem microfones bons também que conseguem fazer isso aqui, gravar os originais como eles são. Porém, a hora da gente escutar, a gente acaba tendo que passar por amplificadores. Tá? Então os amplificadores, eu tenho um monte de vídeo aqui no canal
mostrando que eles são perfeitamente flat, de menos de 5 Hz a mais de 100 kHz, então os amplificadores não são o problema. Eles são perfeitamente flat quando estão com os controles tonais e o loudness desligados. Então eles vão conseguir reproduzir uma frequência, por exemplo, de 20 Hz com a mesma amplitude da frequência de 1000, com a mesma amplitude da frequência de 100.000. Tá? Então isso é um amplificador flat, é um amplificador que dá o mesmo ganho para todas as frequências. Então ele vai dar o mesmo ganho para um instrumento que produz graves e vai dar o mesmo ganho para um instrumento que produz agudos, certo? Então a gente não tem problema na gravação, não tem problema na fonte, por exemplo. Então, um CD player consegue fazer isso aqui até uma certa frequência, até os 20 kHz, ele vai perfeitamente flat. Porém, o nosso ponto fraco são as caixas. Então as caixas são o que impedem que a gente tenha uma boa experiência. Outra coisa é a sala tem que estar bem forrada, tá? Se é uma sala bem morta, vocês percebem que minha voz aqui praticamente não tem reverberação nenhuma, isso que eu estou perto de uma das paredes, aí a gente cai praticamente só na caixa. Aqui eu vou, digamos, chavear, vou colocar uma música para tocar, e vou chavear entre essa resposta em verde, tá, que vai tocar nesse LED aqui. Veja que eu tenho um chaveador aqui, feito pelo meu amigo Eduardo. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Tá? Com esse chaveador eu vou poder usar aqui um chaveamento instantâneo entre o som mais flat, que vai ser esse de baixo, e aqui o som menos flat, que é da caixa Sigma. Então com isso a gente vai conseguir aqui comparar esses sons dessas caixas e entender aqui o que realmente é um som flat. Tá? Vou colocar aqui o gravador Zoom para gravar um trecho aqui atrás de mim. Tá? Vou começar a gravar, depois eu corto isso e colo no vídeo. Vou deixar aqui atrás. Ó. A música vai ser uma música eletrônica. E vou mostrando aqui o LED que tá, que a gente não vai ter dúvida sobre qual caixa está tocando. Tá? Então a gente vai ter uma comparação entre uma caixa com som mais flat e uma caixa com som menos flat. Vai tocar bem mais alto a Sony, essa aqui vai tocar bem mais alto sempre. Tá? Talvez eu em algum momento baixe um pouquinho do volume enquanto estiver nessa caixa aqui, porque ela é muito mais alta do que a BSA. Tá? Então vamos lá.
Então a grande maioria das pessoas acaba confundindo os conceitos e, por exemplo, achando que a caixa que tem menos graves e menos agudos, essa é a caixa mais flat, mas o som flat não é o som sem graves e sem agudos, o som flat é o som com graves e com agudos. Então é um engano tremendo achar que o som mais flat é o com menos graves e menos agudos. Aqui ó, está mostrado, está provado aí na faixa de áudio. Eu vou parar de gravar. Então está provado aqui nessa faixa de áudio que eu acabei de salvar que a caixa mais flat é a caixa que tem mais graves e que tem mais agudos. Tá? Então flat não é sinônimo de som magrinho. O que acontece é que muita gente acha que colocando os controles do equipamento em flat vai estar escutando um som flat, mas não, a pessoa só está mandando um sinal flat para a caixa. Se a caixa não consegue converter esse sinal flat que ela está recebendo em um som flat, que nem esse aqui da caixa BSA, por exemplo, a gente vai ter esse som magrinho com predominância de médios. Tá? Então, geralmente as caixas que são menos flat são as caixas que dão praticamente só médios. Então as pessoas acabam invertendo o que realmente acontece, achando que é o contrário, mas não. O som flat é o som com todos os graves e todos os agudos. É que nem essa curva aqui, essa reta, aqui contém todos os graves e todos os agudos que podem existir na mesma, digamos, intensidade. Nada é atenuado ou amplificado. Tá? Porém, em um amplificador a gente pode amplificar, mexer, alterar a curva das coisas, mas na natureza não tem como a gente mexer na curva das coisas. Então viram aí que o som ficou magrinho, ficou sem graça, tá? Da caixa Sigma, porque ela não tem o som flat, ela não é flat. Então se a caixa for flat, ela vai ter graves e agudos. Então quanto mais flat for a caixa, mais extensa essa resposta aqui e mais extensa para cá, ou seja, uma cobertura maior de range de frequência, mais graves vai ter e mais agudos vai ter. Então essa caixa da Sony aqui, por exemplo, é uma caixa que com sinal flat ela não funciona, porque ela nos apresenta essa curva aqui, que não é flat. Então é uma caixa que só funciona se a gente, digamos assim, não mandar sinal flat para ela. Então vou colocar aqui para gravar uma nova faixa de áudio aqui da som da caixa Sigma, que não tem o som flat, por isso que o som fica magrinho. Tá? Posto para gravar. Eu vou ligar o Audience primeiramente, tá? Come on, party people, get on the floor. Go down to the sounds you're begging for. My name is T-Y-R-E-E. It sounds so fresh in the place to me. Então, não confunda mais, som flat é o som que tem todos os graves, que tem todos os agudos. Então, uma caixa mais flat do que a outra é uma caixa que tem mais graves e mais agudos, por exemplo, do que a outra. Então, quando a gente escuta alguém falar que tal caixa é mais flat do que a outra, uma comparação muitas vezes errada, a pessoa acaba dizendo que a caixa mais flat ela tem menos graves. Tá? E isso é exatamente ao contrário do que acontece realmente.
Então a caixa mais flat, a caixa que tem uma extensão maior aqui de range de frequência com o mesmo ganho. Então veja aqui que o ganho é 88 dB. Então com o mesmo ganho, tá? Todo esse range aqui tem o mesmo ganho. Então aqui nos cantos começa a cair. Tá? Então uma caixa que tem um range de frequência maior, ela vai ter mais graves e mais agudos do que a caixa que tem um range mais estreito. Tá? Então geralmente as caixas melhores tocam mais baixo. Precisa de um woofer com cone pesado para conseguir tocar aqui nessa região. Tá? Caixas com woofer com cone leve, elas vão tocar alto, porém o woofer sem massa aqui no cone, ele não consegue descer, ele não consegue reproduzir frequências muito baixas. Tá? Então é daí que vem essas diferenças. Então caixas de boa qualidade, quanto mais modernas, mais range elas vão pegando aqui. Tá? Cuidado com as especificações falsas, muitos fabricantes mentem sobre as suas curvas de resposta de frequência. Por exemplo, aqui a Sony, no manual dela, nas especificações dela, diz que ela responde de 30 Hz para cima, mas eu duvido muito, e o que a gente escutou aqui já prova que ela deve iniciar de 50 a 60 Hz para cima, porque ela não consegue descer, ela não tem extensão de graves. Tá? Ela tem um grave mais alto, tá? Os 50 Hz dela é mais alto do que os 50 dBSA, mas ela não desce, ela não tem cobertura dos graves profundos aqui. Tá? Nem quando a gente coloca aqui os controles tonais e o loudness no máximo. Ela não consegue descer, ela não tem descida. Todos esses dB que eu coloquei aqui, tá? Não foram suficientes para ela conseguir reproduzir nessa região aqui. Ela não consegue ter graves suaves, ela só tem os graves mais secos. Tá? Essa é a característica de caixa que toca alto. Então, caixa que toca em 100 dB por watt, essa parte central vai ficando cada vez mais alta. Tá? Então vão ser caixas que são mais para reprodução de médio grave e médios. É muito difícil uma caixa tocar alto e ter essa extensão de graves aqui. Porque quem determina a sensibilidade da caixa é o woofer. Tá? Então se o woofer toca 88 dB, mais ou menos como é o caso aqui das BSA, não adianta o mid-range e o tweeter tocar a 95 dB, porque eu tenho que atenuar eles para eles tocarem na mesma altura do woofer. Aí eu vou ter uma caixa com essa reprodução aqui, ó, com essa reta, ou seja, com esse perfil de conseguir tocar os instrumentos da mesma intensidade. Tá? Então, o violino que vai estar sendo tocado aqui no meio, mais ou menos no 3 kHz, tem que tocar na mesma amplitude, ele não pode ser, não pode ganhar ênfase em relação ao double bass que vai tocar aqui no canto. Então se a caixa não tem competência para tocar, por exemplo, o double bass com o mesmo volume do violino, a caixa vai ficar com um som muito magro. Então a caixa tem que ter essa habilidade aqui de tocar num range grande e com o mesmo ganho, para que a gente tenha uma semelhança com o que é os sons naturais, os sons originais das coisas. Tá? Então quanto mais flat for a caixa, mais natural vai ser o som, mais ela vai conseguir trazer, digamos, naturalidade. Então a caixa que é assim, ela não precisa que eu mexa aqui nos controles tonais. Então eu não vou mexer na fase do sinal. Então o problema é que quando a gente atua, por exemplo, no loudness, isso é de qualquer aparelho, a gente acaba colocando 2 pontos de adianto de fase e 2 pontos de atraso. Tá? Quando a gente mexe aqui no treble, a gente coloca mais 2 pontos de adianto e de atraso. Quando a gente mexe aqui no bass, a gente também coloca mais 2 pontos de adianto e atraso. Então isso vai deixando o som menos natural. Então a caixa que não precisa do controle tonal, ela vai ser a caixa que vai ter o som mais natural. Tá? Deixa eu colocar uma outra música aqui. Bom, achei aqui uma música com instrumentos verdadeiros. Vamos ver qual que toca com mais naturalidade, tá? A caixa mais flat ou a caixa menos flat? Vamos lá.
Já tá bom por aqui. Antes eu tinha tocado uma música muito eletrônica, agora é uma música com instrumentos mais naturais, mais reais, tá? Então vejam que a naturalidade do som é muito melhor, tá? Então se eu tiver que colocar tonais aqui nas caixas da Sony, eu vou acabar um pouco com a fase do sinal, com a fidelidade de fase. Então o som vai ficando cada vez menos natural. Então se eu tiver que entrar com tonal, com loudness e mais equalizador para conseguir deixar o som de uma caixa mais flat, ou seja, expandir isso aqui, eu vou estar inserindo deslocamentos de fase em vários pontos dessa curva aqui. Tá? Então é isso aí sobre o que realmente é som flat. O som flat é o som que é completo, que tem todos os graves e todos os agudos do original. Tá? Então ele é igual ao original. Um abraço.